Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Para mim é motivo de alegria encontrar mais uma vez aqui na casa do Senhor. Só em amanhecer o dia a gente respirar e orar. Tudo isso é motivo para a gente adorar o nosso Deus. O hino que a jovem cantou foi tão maravilhoso, senti tanto assim a presença do Senhor nesse hino, né? Porque nós devemos ser verdadeiros adoradores, em casa, na rua, no comércio, em todos os lugares, nós devemos adorar o nosso Deus. Eu convido os irmãos para abrir vossas Bíblias, vou deixar aqui a cantar um hino. Em João 3,16. Nada me separa desse amor, nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou, caminhando vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar por ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Eu andava pelas ruas da cidade, procurando essa tal felicidade. Nos bares eu vivia, procurando alegria, mas só encontrei maldades. E quando tudo ia chegando ao fim, o meu caminho virou luz. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Para me salvar esse amor, nada vai tirar Jesus. Todo o sofrimento acabou, caminhando com Jesus até o fim. Sei que não vou me arrepender por ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Eu andava pelas ruas da cidade, procurando essa tal felicidade. Nos bares eu via, procurando alegria, mas só encontrei vontades. Quando tudo ia chegando ao fim, o meu caminho virou luz. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Nada me separa desse amor. Glória a Deus. Que nada venha
nos separar do amor de Deus, né, irmãos? Eu, conversando com o pastor, desde sexta-feira, organizei irmãos ali na igreja da Barra Geral, uma vigília de sexta para o sábado. Ela começa, eu estou chegando lá de 10 para meia-noite, mas ela começa de meia-noite, vai até o dia amanhecer. Da quinta-feira estou aniversariando, dia 12 de fevereiro, é o meu aniversário. Aí os irmãos se reuniram, foram conversar uns com os outros, o que a gente faz para a festa de João Miguel e tal. Aí eu já fui dizendo, eu não quero festa. O que eu quero é o dono da festa. Isso aí, o dono da festa vai servir para mim e para todos vocês. Como assim? Completo o ano no dia 12, quando for no dia 13, de meia-noite, chegando à meia-noite para aparecer o dia 14, nós vamos fazer uma vigília até o dia amanhecer. Porque se lá fora o pessoal está nas escolas de samba, enaltecendo as coisas da terra e até mesmo ao diabo, por que não a gente na igreja nos encontrar, nos confraternizar numa vigília para pedir a misericórdia de Deus, que nesses últimos dias só a misericórdia de Deus é a causa para que a gente não venha ser consumido. Vejo a situação acontecendo não só na Barra do Geral, mas também em muitas igrejas, alguns amigos meus de fora do estado, em São Paulo, Rio de Janeiro, e outros demais, até o irmão José Nildo também entrou em contato comigo, e falando sobre as coisas que estão acontecendo sobre as igrejas. Muitas igrejas se dividiram, irmãos, porque nenhuma estão enquadradas na palavra de Deus. Porque na hora do sufoco, que povo manhoso, irmãos! Há povo manhoso, é esse povo de hoje. Antigamente, crente era açoitado, apanhava nas ruas, era apedrejado, matavam eles, arrancavam cabeça, serravam ao meio, fazia todo tipo de morte, mas eles estavam ali se reunindo. Nem igreja tinha, mas eles se reuniam na casa uns dos outros e faziam aquelas orações, e a igreja cresceu. O pecado foi muito grande, que nós vamos ver aqui na palavra de Deus, para que tudo viesse a acontecer até chegar aos dias de hoje. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Palavra maravilhosa, né? A gente saber que Deus amou o mundo de uma tal maneira, um mundo que não merecia ser amado. Hoje, o que está ainda sustentando o mundo ainda são os fiéis da terra, são os crentes fiéis da terra. Mas se a gente for olhar lá para Gênesis, a gente vai ver como tudo começou. Esse dias que me dá uma certa fraqueza, não foi fraqueza espiritual, mas a gente olha, quando chega na igreja, se a gente for olhar a quantidade de crentes que tem, dá para encher essa igreja e a galeria, e aqui o ministério está todo cheio também. Mas é como eu falei, são um pessoal tão dengoso. Irmãos, quem não era para estar aqui era eu, porque pelo que eu venho sofrendo sobre enfermidade, não era nem para mim estar vindo assim todo dia para a igreja. Às vezes é uma vergonha eu ter que sair na metade do culto. Eu me lembro que tem um amigo, que ele faleceu, mas continua na minha memória,
o irmão Francisco, o quanto ele pôde vir para a igreja, ele veio. E tem mais uma coisa, roda de missões, o quanto ele pode fazer roda de missões junto comigo, lado a lado comigo. Ele ia, ministrava a palavra e voltava feliz, glorificando a Deus, e a gente sorrindo naquele carro que a gente ia. Irmãos, e a gente vê tanta gente com tanta saúde, com tanta condição de fazer a obra do Senhor e não faz. Não é isso? Outra coisa, não, eu não vou dar oferta, eu não vou dar dízimo, eu não vou fazer isso, porque eu não gosto de A, não gosto de B, não sei o que, tem que estar com alegria. O diabo sempre coloca na cabeça do povo uma desculpa para a pessoa não fazer a obra do Senhor, porque na hora que a gente está fazendo isso, a própria consciência da gente fica ali, a gente fica satisfeito. Mas vamos voltar aqui para a palavra de Deus para não sair do contexto, tem apenas 15 minutos. A gente vê que lá em Gênesis, o homem peca, a mulher, o homem, cada um teve a sua sentença, foi se desdobrando o tempo, chega a época do dilúvio, aonde os homens bebiam, casavam, davam-se casamento, aquela coisa toda, como os irmãos já conhecem, não vou explanar porque não vai dar tempo. Passou aquela época pecaminosa, o mundo foi arrasado pelo dilúvio. Aí veio o tempo de Sodoma e Gomorra. O pecado, em vez de diminuir, aumentou mais ainda, porque além de fazer tudo isso que acontecia na época de Noé, ainda começou a fazer outro tipo de prática mais pecaminosa ainda, que era homem com homem, mulher com mulher, aonde pela Bíblia Deus não, a Bíblia não aprova, né? Hoje quem for falar disso, esse cara ser processado. Agora eu duvido alguém processar a Bíblia, porque a Bíblia é quem relata, né? Mas foi passando o tempo, acabou-se Sodoma e Gomorra, e hoje estamos em nossos tempos piores de todos os tempos, irmãos. Se vocês for olhar direitinho, está pior do que todos os tempos, porque depois que passou Sodoma e Gomorra, passou tudo, depois dos decretos de Deus também, o que é que acontece? Vem o amor de Deus, porque Ele dá a sua sentença, mas um bom pai, Ele dá uma sentença a um filho ou uma filha, mas Ele não deixa de amar o seu filho. E como nós que fomos feitos à mão, imagem e semelhança dele, e ele viu que o diabo estava totalmente arrasado, porque foi expulso do céu. Quando ele desceu de lá, que veio com a terça parte dos anjos, ele não caiu sozinho. Veio a terça parte, e quando bateu na terra, que a terra não era essa, mas quando bateu, se patifou tudo, as águas ficaram desorganizadas, aconteceu tudo aquilo. Deus já faz o plano de colocar os seres humanos, inclusive Adão e Eva. Quando Lúcifer é expulso do céu, a primeira coisa que ele pede chama-se o que? A adoração a Deus. A outra coisa que ele pede, o louvor a Deus. Então, irmãos, quando ele perdeu tudo isso, ele ficou com inveja de Adão e Eva, que ficavam ali no Éden, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Isso não foi do dia para a noite, não, porque o diabo ele trabalha lento, ele não trabalha rápido, ele trabalha lento. Isso levou, não sei nem quantos anos levou para poder ter a queda do homem e da mulher. Mas quando foi um certo dia, Deus olha dos céus à terra, não viu nem o justo sequer, não viu nem o justo sequer, mas Ele amou o mundo de uma tal maneira. Já pensou? Tem uma feira, tem uma coisa, alguém pede alguma coisa para ajudar na igreja, e as pessoas procuram o pior que tem, às vezes até uma roupa, tira todos os botões, tira os bolsos, alguma coisa, vai doar para alguém aquilo que não está prestando, e
ainda tira alguma coisa que preste. Isso não é legal. Mas aí o que foi que Deus fez? Pegou o melhor que tinha no céu, e o melhor que tinha no céu era obediente. Já pensou Deus fazendo um boneco de barro? Da vida aquele boneco já nasceu grande e só fez besteira. Mas Jesus não. Ele veio pequeno, ele nasceu, veio de uma mulher. O pessoal censurou até Maria, mas foi obra e graça do Espírito Santo. E o que acontece? Quando Deus olhou dos céus à terra, ele enviou o seu filho. Eu jamais tinha coragem de pegar um filho meu e entregar para alguém matar, para sofrer. E Jesus veio com o poder de Deus que tira o pecado do mundo. Foi o primeiro missionário que fez a missão que estava no coração do seu pai, porque missões nasceram no coração de Deus. Vieram outros, vieram juízes, vieram profetas, vieram tanta coisa, e todos que vieram antes sempre chegou a ter o seu pecado. Até Moisés chegou a ferir a rocha. Eu estava olhando assim como a situação estava nas igrejas, não só aqui, mas em muitos lugares, e procuro pensar assim: meu Deus, será que só é agora? Não, de jeito nenhum. O rei Davi, ele tinha 600 valentes, homens que com um pedacinho de pau tomavam a espada no guerreiro e feriam o guerreiro e matavam. Mas aqueles 600 homens chegaram a se levantar contra o próprio rei Davi. Não era indo de encontro, mas era falando do rei Davi no canto, falava no outro canto, falava no outro, saía falando e empestando, porque a fofoca, o fuxico, irmão, destrói lares, destrói famílias, destrói vidas. Procurei saber o extermínio que teve no Fernando, não agora, mas no passado, que matou a família toda. O que estava prevalecendo aí daquela morte que houve? Fuxico, fofoca, disse tudo. O camarada encheu tanta cabeça de ira, de raiva, de demônio, que fez aquela chacina toda. E no passado aconteceu também com o rei Davi. Começou aqueles homens, tudo era valente, era treinado, é como se fosse uma congregação de Davi. Já pensou uma congregação de 600 pessoas contra o pastor da igreja? E um dos melhores pastores, o melhor líder, o rei Davi. Aí perto de Siquém saiu a uma cidade pela madrugada, invadiu aquela cidade, aquele povoado dos 600 homens, que tinha suas esposas e crianças, destruíram tudo, tacaram fogo em tudo, onde tinha cisterna eles chegaram a quebrar, pegaram as esposas dos 600 valentes e pegaram também as crianças e levaram junto com eles. Aí os homens valentes foram pegos de surpresa. Eu nunca vi um valente ser pego de surpresa e saber se defender. Caíram no chão. Levaram minha mulher. Que a pessoa, quem mexe com a esposa da gente vira um leão para defender, né? E 600 homens chorando pelas suas esposas e pelas suas crianças. Fugi um pouquinho do contexto, mas tive que falar isso. Aí quando todos menos esperavam, chegou o rei Davi. 600 valentes. Mas os 600 valentes viram que tinha um mais valente do que todos eles, que foi o próprio rei Davi. Aí Davi, levaram minha mulher, levaram minhas crianças, levaram tudo, e aquele chororô. O rei Davi disse: quem é que quer ir para essa guerra comigo? Davi não chegou obrigando ninguém, não, e nem oprimindo ninguém para ir com ele. Ele disse: quem quer ir comigo na peleja? Aí uns levantaram as mãos, outros levantaram, outros que tinham perdido filho e mulher, tudo assustado, levantaram as mãos. Aí o rei Davi olha para eles todos. Aí teve um grupo de dengoso, mesmo estando no meio daqueles valentes, mas era dengoso, tinha apanhado muito, ficou fraco. Aí se a gente está sem condições de ir, né? Isso não tem problema não. Vocês vão e fiquem tomando conta das cargas que nós vamos levar.
E aí eles começaram a valorizar o rei Davi. Mas rapaz, o rei Davi já velho desse jeito, essa coragem toda, porque quem estava com o cajado na mão era o rei Davi. Deus tinha colocado ele diferenciado de todos os outros demais. E o rei Davi foi, passou de Sicom, pegou todos os camaradas, matou todos eles, pegaram as mulheres e os homens valentes, trouxeram de volta, e eles passaram a respeitar o rei Davi e adorar ao Senhor, Deus do rei Davi. Pararam com fuxico, pararam com fofoca, pararam com tudo. O que eu quero dizer para os irmãos com isso é que o filho pródigo só voltou para casa porque sofreu as consequências lá fora. Enquanto tinha dinheiro, joia, mulheres, tudo de bom na vida, não voltou não. Mas quando começou a padecer, sofrer as consequências, voltou para casa. A palavra que eu li aqui é muito importante. Deus olha de tal maneira para a terra. Deus nunca perdeu batalha, general de guerra. Aí ele diz: um povo que eu fiz, um povo que foi enganado, porque queria ser mais do que eu, querendo tomar até o meu trono. Eu não vou deixar barato isso não. Vou enviar meu filho, o primeiro missionário que veio à terra foi Jesus. E Jesus, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, soube amar, soube perdoar, evangelizou de vila em vila, foi perseguido desde a hora que nasceu, e o tempo foi passando, ele sendo apenas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como o Cordeiro de Deus, ele foi preso, foi traído pelo seu próprio discípulo. Se eu for olhar direitinho, todos os discípulos abandonou ele. Agora pense numa coisa corajosa, mulheres. Nenhuma das mulheres que ele salvou, incluindo a própria mãe, não abandonou ele não, lá na cruz do Calvário. E se eu não me engano, só quem estava ali próximo à sua mãe era o João, que era irmão dele. Pedro negou Jesus, não estava com Jesus, via os milagres de Jesus. O povo que andava com Jesus por interesse só por causa das multiplicações de pão, ou por causa daquela multidão que levava comida, tudo estava ali não para pedir socorro, mas para dizer: crucificam, crucificam. Os discípulos, se a gente for olhar, foi só Pedro que negou, os outros não negou, mas fugiu, não estava nem lá na hora não. Só apenas o João, que era irmão dele, perto de Maria, sua mãe. E outra coisa, passou 3 dias no centro da terra. Eu não vou mais expandir porque já está dando 9 horas. 3 dias, morreu, foi crucificado. Aquela lança foi ultrapassada de um lado para o outro, coroa de espinho, todo sofrimento. Um ladrão chega a ser salvo na cruz do Calvário, porque quando ele confessa que estava errado em tudo, lembra-te de mim quando entraram no paraíso. Jesus diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Já pensou, irmãos? Jesus não falou hoje mesmo estarás comigo no céu, não. Jesus falou no paraíso, esse paraíso que a gente vai também, porque na hora do arrebatamento da igreja, os mortos vão ressuscitar e a igreja vai subir justamente com todos que estão no paraíso. Porque Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, para aquele ladrão que não era mais ladrão, já tinha se convertido. Porque Jesus tinha que ir até o inferno, tomar a chave da morte do inferno, passar pelo paraíso, para onde estava o seio de Abraão, e dizer: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E tem mais uma coisa: estava ele lá no túmulo, passaram-se 3 dias. Quem é que teve coragem de ir lá levar perfume, levar flores, levar outras coisas? Foi os homens, foram os discípulos dele? Nenhum. Mas as mulheres foram lá, e foram as primeiras que chegaram lá, e
e receberam a resposta daquele anjo que estava lá do lado e disse assim: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E é por isso que nós damos glória a Deus. Eu até digo aos irmãos: quem é que pode levantar a mão assim, glorificar e exaltar o nome do Senhor? Ressuscitou, irmãos. Depois que ressuscitou, que as mulheres foram contar que tinha visto, os homens ainda ficaram assustados e tal, ainda teve um tão incrédulo que não quis acreditar. Mas o que acontece? Jesus ele apareceu para os 11 discípulos, para os 12 depois, porque Judas chegou a se suicidar de acordo com a palavra, mas ele ressuscitou. E Timóteo, às vezes passa por receba, nós temos um professor aqui, Nicodemos, né? Chega e não acredita, mas Jesus diz: olha aqui, as marcas dos pregos que fizeram nas minhas mãos. Então, irmãos, vale a pena a gente ter esse Jesus Cristo que deu a sua vida, a sua última gota de sangue para nos salvar. E é por isso que nós estamos aqui evangelizando, pregando, sofrendo, mas também sendo vencedor por Cristo Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, vamos agradecer a Deus, fiquemos de pé. Glória a Deus. Dia 15 era para ser o culto do jovem, vai ser o culto das senhoras. Uma parte dos nossos jovens vão dia 14, né, para Santo Antônio. Todos os anos tem aquele encontro de jovens. Vamos encerrar, irmão, bem bonito, com a banda. Glória a Deus. E estará conosco no dia 15, que vai ser o culto de senhoras, a preletora missionária Edna, ali de Guarabira, e uma dupla Irmão, só para corrigir uma palavra, quem duvidou que Jesus não tinha ressuscitado foi Tomé, né, irmãos? Muito bem. A dupla, a Ivanlipe e a Elige, são uma bênção, irmãos. São uma bênção. Amanhã nós temos a escola bíblica à noite. E dia 17 é o encerramento do carnaval e também do encontro de jovens ali em Santo Antônio. Vai sair um ônibus com os nossos jovens 5 horas da tarde, porque lá começa às 18, e aí as que já estão lá voltam junto com os demais. Vamos convidar aqui as cantoras da banda Fonte Viva. Eu não sei se tem no repertório de vocês escudo. Tem? Pronto, o irmão vai fazer a oração final, orando para Deus libertar aqueles que estão presos por alguma coisa, como Luiz Eduardo, porque muitas vezes não tem tanta gente com depressão. Então nós vamos encerrar com essa oração e encerrando com este cântico de adoração a Deus. E todos nós de pé iremos adorar o Senhor. Mais uma vez, os salvos, irmão, com a gloriosa paz do Senhor. Amados irmãos, tem alguém enfermo aqui na igreja?
Alguém está sentindo algum incômodo, alguma enfermidade? Se tiver, vem aqui na frente que Jesus quer curar nesta noite. Jesus quer curar nesta noite. É só você ter fé e confiar nele. Nós queremos orar pelo culto e também orar, agradecendo a Deus pela sua cura. Em nome de Jesus. Alguém não acredita, mas a gente já tem feito e Jesus tem curado. Não para a glória do homem, mas para a glória de Deus. Tem alguém? Não tem ninguém? Tem alguém aqui? Amém. Graças a Deus está todo mundo com saúde, né? Amém. Glória a Deus. Tem alguém que não é evangélico nessa noite? Todo cristão, mas estão salvos mesmo ou estão só conversando? Tem que ter convicção da salvação. Crente tem que ser convicto em Cristo Jesus. Crente não pode falar outra voz a não ser do Espírito Santo. Muitos levantaram a mão, mas continuam condenados. Muitos levantaram a mão, estão dentro da igreja, sentados nos bancos, mas estão longe de Jesus. Mas nessa noite, se você tiver coragem de querer se reconciliar com Ele, a porta está aberta. Tem gente que tem vergonha, mas vergonha é melhor do que agora ter vergonha do que depois ir para o inferno. É palavra de salvação, irmão. Aqui ninguém fala coisa para agradar ninguém, não, para agradar Jesus e para salvar o pecador. A gente não fomos chamados para agradar ninguém, não. A gente veio agradar aquele que nos chamou, aquele que pagou um sacrifício por nós. Amém? Amado Deus, Santo, glorioso, Pai eterno, bendito seja louvado o teu nome, Senhor. Senhor, muito obrigado pelos momentos que passamos na tua casa, na tua presença, onde ouvimos a tua palavra, te adoramos através dos louvores. Senhor, meu Deus, toma cada um de nós em tuas mãos, Senhor. Limpa as nossas mentes, tira o que não te agrada de nossas vidas, meu Deus. Enche-nos da glória do teu Espírito Santo, da sabedoria do teu Espírito Santo, meu Deus. Que a nossa direção seja com o teu Espírito Santo em nossas vidas, meu Deus. Senhor, nada que venha ferir, Senhor, a tua obra que permaneça em nós, mas que seja banido do meio do teu povo, Senhor, toda e qualquer conversa que não seja garantida por ti, meu Deus, porque é a ti que nós servimos, é a ti que nós te adoramos, nós viemos aqui te adorar porque confiamos em ti. Nós saímos das nossas casas, meu Deus, porque nós sabemos, Deus, que o Senhor é grande e poderoso. Grande e poderoso. Nós estamos alegres nesta noite. Muitos estão brincando de ser crente, mas nós estamos assistindo, meus irmãos, porque vai chegar uma hora que a conta vai chegar. Vai chegar uma hora, e assim diz o Senhor nesta noite: passarei nesses dias, neste lugar, arrancarei desta casa que foi consagrada a mim, lá de Cantarabaixo, canteiro de Cantarabaixo de Cantar. Esta casa é minha. O que manda neste mundo tem caminhado por esta casa, mas nesses dias eu arrancarei aqueles que estão seguindo a Ele, aqueles que não estão olhando para mim, aqueles que não estão glorificando o meu nome. Eu arrancarei deste lugar, porque este lugar é meu. Este lugar foi feito para mim, e eu cuidarei dele, porque o amor do meu Pai está aqui. O meu Santo Espírito está sobre vós, e eu estarei os meus dias sobre aqueles que estão me buscando, sobre aqueles que estão me adorando, e eu tomarei
este caminho, neste lugar. Muitos vão dizer: olha aí, mas eu arrancarei da minha casa. Muitos vão ver o que eu vou fazer. Os que não me obedecerem até a cova descerão. Aqueles que estão lutando contra a minha casa. Ai, ai, ai de cada um. Porque esta casa tem um dono. Eu sou o que sou. Sou eu que falo, né? Senhor, diga este lugar. Porque eu sou na terra e sou no céu. Sou Deus de perto e sou Deus de longe. Eu sou. E nesta noite eu digo a voz: